Eu sou Jane Berwanger, sou advogada com 25 anos de experiência no nosso escritório em Direito Previdenciário. Atuamos muito em benefícios rurais, que é o tema que eu vou falar aqui com vocês hoje. Sou professora em várias instituições, autora de vários livros de Direito Previdenciário e quero trazer aqui para vocês hoje algumas informações importantes sobre aposentadoria rural. Quem tem direito à aposentadoria rural? Tem direito à aposentadoria rural os trabalhadores rurais, que são os empregados, os diaristas e os segurados especiais. O que são segurados especiais? Segurados especiais são os agricultores familiares, são também os pescadores artesanais, os indígenas e os seringueiros ou extrativistas vegetais. Mas a grande maioria dos segurados especiais são os agricultores familiares, aqueles que trabalham individualmente ou com a sua família na atividade rural. Existem algumas condições para se enquadrar como segurado especial diante da Previdência, ou seja, para ter direito à aposentadoria rural. Uma das condições é que a área explorada, a área de terra explorada pela família, não pode ser superior a 4 módulos fiscais. Então, o módulo fiscal, ele muda de um município para o outro, de uma região para outra, mas é importante verificar, então, se na sua região se enquadra dentro dos módulos, a sua terra se enquadra dentro dos 4 módulos fiscais. Também não pode ter contratação de empregados além de 120 dias no ano civil. Pode ter empregado, então? Pode. Pode ter um empregado por 4 meses, ou 2 empregados por 2 meses, 3 empregados por 40 dias. O total de dias pagos para outras pessoas não pode ser mais de 120 dias. Também a lei diz que não pode ter outra fonte de rendimento. Então, aquelas pessoas que têm, por exemplo, uma casa alugada na cidade, esse aluguel é uma outra fonte de rendimento, então não vai ter aposentadoria rural. Mas tem algumas rendas que a lei autoriza, que a lei permite, como, por exemplo, renda de vereador, de benefício previdenciário, de dirigente sindical. Também a lei autoriza, ela permite que o agricultor familiar trabalhe em outra atividade por até 4 meses no ano e não deixa de ter acesso aos benefícios da Previdência Social. Tem várias regrinhas, às vezes um pouco complicadas. Por exemplo, ele pode também desenvolver atividade artística, turismo, pode até ser sócio de uma empresa, dependendo da situação. Pode ter uma agroindústria. Na verdade, a lei modificou muito em 2008, ampliando bastante aquilo que antes era mais restritivo, permitindo muito mais pessoas se enquadrarem como segurados especiais. A lei também diz que o segurado especial deve residir no imóvel rural, lá onde ele trabalha, ou em aglomerado urbano rural próximo. O que é esse próximo? Próximo é dentro do município ou, no máximo, no município vizinho. Então, ele pode desempenhar atividade rural morando, inclusive, na cidade. Não impede a aposentadoria rural ele residir na cidade. Mas atenção, para ser segurado especial perante a Previdência, ter acesso à aposentadoria, os benefícios, tem que exercer a atividade. Não basta ter bloco de produtor, não é suficiente ter uma terra. A pessoa tem que trabalhar nessa atividade. Mas como se prova essa atividade?
tem vários documentos que podem ser utilizados, como, por exemplo, hoje o mais utilizado e o mais importante é a DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, que agora em 2024 já não é mais DAP, desde 2022 está sendo alterada para o CAF, Cadastro da Agricultura Familiar, que passa a ser então um instrumento mais importante, porque esse instrumento, esse documento, o INSS tem acesso direto, ele olha lá e pode conferir esse sistema. A entrada do pedido é através de um formulário chamado autodeclaração, em que a pessoa informa ali com quem trabalha, quais os períodos, o que ela produz, em que terra ela trabalha. E aí o INSS vai pegar aquele formulário, vai ver se encontra informações em sistemas, como por exemplo o DAP, o CAF, também o INCRA, o ITR. E se ele não encontra informações em sistemas, ele vai solicitar que a pessoa apresente documentos. O ideal é que os documentos já sejam apresentados com antecedência. Não espere o INSS pedir, porque às vezes ele não pede. Então já é melhor, desde logo, apresentar esses documentos junto com esse formulário chamado autodeclaração. Quem tem direito à aposentadoria rural? Os homens aos 60 anos de idade e as mulheres aos 55 anos de idade. Nos dois casos, tanto homens quanto mulheres precisam comprovar 15 anos de atividade rural imediatamente anterior, ainda que de forma descontínua. Vamos explicar um pouco isso. O que é imediatamente anterior? Tem que estar exercendo atividade rural ou, no máximo, não ter parado há muito tempo. O que é muito tempo? No máximo, não ter parado há mais de 12 meses ou, conforme o caso, até 24 meses. Então, tem que estar na atividade rural recente, agorinha. E pode ser descontínua. A pessoa pode, por exemplo, ter 10 anos de atividade rural lá na década de 90 e de 2019 até agora, mais 5 anos, somou os 15 anos, ela tem direito à aposentadoria rural. Na reforma da Previdência, em 2019, tinha muitas propostas de modificação. Ainda em 2017, depois 2019, propostas de alteração das regras para a aposentadoria rural. Mas nada foi aprovado, nada foi alterado. A Previdência Rural foi mantida da mesma forma. Então, os homens continuam se aposentando com 60 anos de idade, as mulheres com 55 anos de idade, e o tempo de contribuição exigido continua sendo 15 anos de atividade rural que precisa comprovar para ter direito à aposentadoria por idade rural. São 15 anos de atividade rural. Precisa ter um documento por ano? Não. O próprio INSS diz que é preciso um documento para cada 7 anos e meio. Então, eu posso comprovar a atividade através da autodeclaração e alguns documentos. Não precisa ser um documento por ano. Claro que se a pessoa tiver um documento por ano, é sempre melhor. Então, em resumo, quem tem direito à aposentadoria por idade rural é o homem aos 60 anos e a mulher aos 55, que comprovem 15 anos de atividade rural. Quero aqui, antes de finalizar, te convidar para nos seguir aqui nesse canal, se inscrever e acompanhar sempre os nossos vídeos com informações sobre previdência. Um grande abraço!